Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Muito bom dia para você que toda quarta-feira está aqui conosco. Programa Livremente, com a doutora Rose Cabral. Esse programa, você já sabe, ele tem como missão, todas as quartas-feiras, trazer para você, querido ouvinte, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. Saúde mental essa tão importante. Você que é ouvinte aí do nosso programa já percebeu, através dos temas que nós trazemos aqui, o quanto é importante você ter equilíbrio nas suas emoções e o quanto é importante você compreender os seus processos, as suas demandas, as suas dificuldades, identificar seus traumas, suas deficiências, para que possa buscar ajuda, buscar orientação e trazer o equilíbrio, trazendo o equilíbrio emocional para você, todos à sua volta e todas as áreas de atuação da sua vida, com certeza vão melhorar. Esse programa, então, tem o propósito de trazer para você uma percepção do processo terapêutico, que nós chamamos livremente. E atendendo aí a pedidos e também cumprindo promessa aí do nosso último, da última participação do nosso convidado, nós estamos de volta com o doutor Alex Alves. Ele é psicólogo, capelão, pastor e neurocientista. E está conosco aqui hoje para mais uma vez trazer aí a sua ajuda na compreensão de mais um tema muito especial para você hoje. Bom dia, doutor Alex. Bom dia, doutora Rose. Estou muito feliz por esse convite, né, para os nossos ouvintes e que eles se interessarem, que a gente está tendo essa oportunidade, né, de estarmos aqui de novo juntos. Vai ser uma manhã bem produtiva, tenho certeza. Com certeza. E hoje, ouvinte, na última participação do doutor Alex aqui no programa, nós deixamos aí a promessa dele retornar e conversar conosco a respeito da cura interior. Você aí que está nos ouvindo, você que é cristão, evangélico, talvez aí na sua igreja, no seu ministério, você já tenha ouvido falar, ou talvez tenha até um ministério específico que trabalha aí com cura interior. Você também, talvez de outras religiões, eu acredito que a cura interior é algo que ele é trabalhado na maioria das religiões. Acredito que em cada uma de uma determinada forma. Mas o doutor Alex, como é psicólogo, e também ele ministra cura interior, além de libertação, ele vai trazer para nós um entendimento mais aprofundado de todas essas coisas. Porque a cura interior, ela tem uma conotação muito rasa, muitas vezes, na nossa compreensão e no nosso entendimento. Então, doutor Alex, afinal de contas, o que é a cura interior? É uma pergunta, né, que nos leva a Ezequiel para entrar no rio. Não é isso? Entra no rio. Ezequiel lá, entra no rio, Ezequiel. Né? Então, na realidade, a cura interior é um mergulho. Né? Um mergulho que a pessoa vai estar realizando em relação às suas questões, partindo do seu momento atual para a busca das suas ancoragens. Aí eu vou usar esse termo por ter uma formação haitiana, né? Bioenergética, então eu vou falar de âncoras e de couraças, não é isso? Situações que mantêm você prisioneiro, cativeiro, né? E aí isso no nível físico, né? Mental, intelectual, social, emocional, financeiro e até espiritual. Então, todas essas áreas, né? Elas são áreas que são prejudicadas quando as nossas memórias interiores elas não foram devidamente tratadas. Né? O próprio Freud ele falava lá no tratado dele sobre a histeria, sobre a questão dos traumas, né? E como esses traumas iriam interferir na dinâmica do indivíduo. É isso, esse é o princípio.
Se nós olharmos o livro de Salmos, o salmista o tempo inteiro, ele está falando de uma alma que dói, que sente dor, né? E ele expressa isso. Ele chega, num dado momento, a falar, inclusive, de cadeias do inferno. Não é isso? Cadeias do inferno me aprisiona, aquela coisa toda, né? Onde está tu, ó Deus? A minha alma clama por ti, quer dizer, então, né? E a gente observa que essa agonia da alma humana, ela é pertinente, né, a toda a historicidade humana. E você foi feliz quando falou das diversas religiões, porque é fato, né? Eu tenho conhecimento em outros cleros, né, inclusive cristãos, e eles já têm abordagens voltadas para isso, né? A Igreja Católica mesmo tem um grupo Maranatá, que desenvolve trabalhos também com esse perfil, como o encontro com Deus, que o pessoal nosso realiza, né? Tanto no nível do pessoal da visão celular, como também as igrejas pentecostais que começaram a fazer encontros com essa natureza, né? Para poder favorecer esse contato do indivíduo, né, com a sua historicidade. Então, na realidade, esse processo de cura interior é um autorresgate. Então, é o indivíduo voltar-se na direção de si mesmo para poder identificar todas essas áreas que foram ficando ancoradas, que foram ficando encoraçadas da sua história de vida e que se refletem no momento atual, que justificam uma conduta atual de fracasso, né? Seja ele de problemática física, mental, intelectual, emocional, social, financeira e espiritual. O doutor Alex tocou num ponto bem interessante e fez aí a citação de trechos, né, da palavra de Deus, da Bíblia, em que o termo alma é utilizado para justamente classificar uma dor emocional. Então, você aí, querido ouvinte, você que talvez ainda não saiba, quando a gente fala de problemas emocionais, nós estamos falando de problemas, sim, que vão estar introjetados na sua alma. Nós vamos estar falando de uma alma doente. Porque a sua mente e a sua memória, elas estão introjetadas, ou seja, elas têm uma interligação direta com a sua alma, com o seu sentir. Doutor Alex, então seria correto a gente dizer que a cura interior é cura da alma? E dentro desse conceito de alma, como que a gente coloca a cura da alma nesse contexto? Porque talvez o ouvinte que está nos ouvindo pense assim, mas como assim curar a alma? Porque quando a gente fala de cura, vai falar de um remédio. Quando a gente fala de uma doença, vai falar de uma cura. E é muito fácil quando nós temos um problema no corpo físico, tomamos um remédio e aquilo é eliminado. Talvez seja difícil para o ouvinte que está nos ouvindo entender como a alma, que não é palpável, ela vai ser curada. Como é que a gente traz a alma para dentro desse conceito de uma necessidade de cura? Na realidade, né, eu estava comentando com você um pouquinho antes, né, nós publicamos 3 livros sobre esse respeito. Né? A cura da alma, qual é o teu problema, para a pessoa fazer um autodiagnóstico, um diagnóstico de situação, o manual de libertação da cura da alma e maldição, se é lenda ou realidade. Né? Os 2 últimos já foram publicados, inclusive, pela editora Ruja. Inclusive, os 2 últimos, nós começamos com a Tal de Mim e agora estamos trabalhando com a Ruja. Né? Estamos para republicar o primeiro, inclusive, pela Ruja também. Ele vai passar por uma revisão, já vai ser a 3ª edição dele. O primeiro, nós já temos na rua para mais de 5.000 exemplares. Aí, com a Ruja, nós estamos querendo dobrar isso, colocar pelo menos mais 5.000 na rua, né? Em parceria com o Tiago, em cima disso. Mas, na realidade, o que acontece? Né? Quando a gente fala em alma, nós estamos falando em psiquismo. Quando a gente fala em corpo, nós estamos falando no que envolve a alma. Então, na realidade, não há doença física que não tenha começado na alma. Toda doença física ela está ligada ao conceito da alma, porque é psicossomático, né? É o processo psicossomático. Isso já era falado pelos gregos, né? Os gregos já falavam sobre isso, né? Desde a Grécia Antiga. Então, na realidade, o que nós fomos ganhar de entendimento a partir do século XX, com a psicologia, com a psicanálise, com Freud, é que, na realidade, havia uma instrumentalidade que é esse mecanismo psíquico e que ele gerencia de maneira consciente e inconsciente
tudo que acontece com a gente. Entenda-se isso, todo o processo bioquímico, inclusive, e o campo das nossas atitudes, do processo relacional. Então, na realidade, quando há uma desorganização do mundo interno do indivíduo, ele vai expor isso, ele vai expressar isso através da sua corporeidade. Então, esse corpo, ele vai expressar esse adoecimento. Então, na realidade, eu uso o exemplo do conceito de forças exógenas e forças endógenas. Então, na realidade, eu tenho um vetor de fora e eu tenho um vetor de dentro e eu tenho o meu corpo se deformando em função dessas pressões. E tendo-se isso, o estabelecimento da própria cultura. Né? Freud falava sobre isso, que todo indivíduo neurótico ele é neurótico por causa da cultura. Então, tu tem um tipo de neurose no Oriente, outro nas Américas, outro na África, outro na Oceania, porque é o conceito de cultura, né? A repressão, processo de repressão. Então, na realidade, essa repressão para formatação da identidade desse indivíduo, né, vai provocar um processo, por vezes, de feridas internas, feridas da alma. Então, eu tenho até um curso no meu site sobre isso. Doutor Alex Alves, lá no site Ferida da Alma. Então, na realidade, essa alma fica o quê? Ferida. Pessoas que sofreram, né, com abuso sexual, abuso psíquico, mães abusivas, narcísicas, pais tóxicos, ambiente ácido, nocivo. Então, toda essa experiência de bullying que a pessoa, né, passou, que foi negativo, ela foi absorvendo essas situações no seu mundo interno. E isso vai causando essas feridas, essas rupturas, e que pode levar a uma sociopatia lá atrás, uma psicopatia, um borderline, um bipolar, um transtorno de ansiedade, uma esquizofrenia, processos de insônia, depressão, pensamento acelerado, fibromialgia, pânico e até uma ideação suicida. Então, na realidade, quando há essa desordem do mundo, né, interior do indivíduo, ele vai se colocar, né, para fora de várias maneiras diferentes, que é justamente a sintomatologia. Porém, a gente não pode ter uma visão, né, ingênua e abandonar agora o conceito que a alimentação vai interferir nisso, os carboidratos, os açúcares vão interferir dentro desse processo, o tipo de água que o cara está tomando, se o pH é baixo, vai interferir dentro desse processo, ok? Se ele tem, né, baixa de vitamina D, vai interferir nesse processo, se tem problema intestinal, que é um cérebro, vai interferir, se tem problema no coração, que virou um cérebro para nós, há 2 anos que a gente não sabia disso, 40 mil neurônios, vai interferir nesse processo. Então, na realidade, nós temos múltiplas interferências e a alma seria determinante. Quando eu lancei esse conceito, há cerca de mais de 10 anos atrás, dentro das Assembleias de Deus de Madureira, né, do campo de Madureira, eu tenho uma passagem por dentro desse campo e atuei dentro da área de libertação com eles por cerca de 5 anos. Eu trouxe à tona esse conceito da cura da alma que não existia dentro dessas Assembleias de Deus, não existia, né? E aí, de imediato, as pessoas ficaram meio aquela cura da alma, quer dizer, você falou, como é que a alma se cura, né? Como é que a alma se cura? E, na realidade, né, a alma se cura quando você ressignifica, recicla e reclassifica as coisas que te aconteceram. E você extrai o melhor do pior, potencializando, tá certo? Aquilo que aconteceu a teu favor e não de forma destrutiva. Então, o indivíduo para de ser ácido, né, que pode levar até um câncer, a um infarto, um AVC, um derrame, e ele passa agora a viver uma vida plena pelo entendimento do dano, sempre entendendo o dano daquilo que aconteceu, que é o caso dos adictos. A gente estava conversando sobre isso, inclusive, a adicção, processos de compulsão, e agora ele se coloca numa posição de quem quer romper com esse cativeiro, né? Nós até conversamos sobre isso, Deus Utioque, Alcione Merick, o Cote, né? Você me falou do apóstolo Gessen, não é isso? E tantos outros que trabalharam no passado, ok? E que no momento presente nós temos um problema grave. 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso não está resolvendo a coisa, né? 7 correntes, 7 campanhas não está resolvendo, e isso tende a levar as pessoas para um conceito de apostasia, ou seja, o indivíduo começa a achar que a fé não resolve, e na realidade não é real.
A questão é que, se você conhece a verdade, essa verdade vai te libertar. E a verdade é que você está comendo açúcar, você está abusando de carboidrato, você está se entupindo de refrigerante, você está cheio de ressentimento, de rancor, de mágoa, amargura e culpa, você não perdoa teu pai, você não se perdoa, você está escondendo um pecado oculto que você não confessou para ninguém, e aí você vive martirizado numa masmorra, aonde o carcereiro é você. Perfeito. Dentro do que o senhor está comentando, dentro da tua fala, me veio uma coisa muito interessante. O senhor já deve ter passado por isso, talvez hoje nem tanto, mas eu também vivenciei um bocado disso, porque quando a gente fala de cura da alma e fala que aquela pessoa precisa de uma demanda e que todos esses processos de ancoragem, todos esses processos de cativeiro na alma são necessários, muitas vezes nós encontramos barreiras de dificuldades, porque o ser humano já tem uma dificuldade de admitir que necessita de ajuda ou que necessita de um tratamento, seja ele qual for. Às vezes, quando vai buscar ajuda num médico, já está com a doença avançada. Quando vai buscar ajuda num profissional de saúde mental, seja psicólogo ou psicanalista, aquela pessoa já está com aquela neurose, já está passando, já está no nível da psicose, e aí fica cada vez mais complicado. No conceito, claro, estamos tratando assim, porque estamos somos cristãos e estamos aqui nesse meio de comunicação que nos dá respaldo também para trazer isso em pauta. A dificuldade, doutor Alex, das pessoas compreenderem que necessitam de uma libertação. Infelizmente, né, eu não sei se é um conceito que é ensinado ou se é já uma resistência para a pessoa não querer se libertar, porque ela considera que eu fui para a igreja, aceitei Jesus e eu já estou liberto, Jesus já me libertou, Jesus já pagou na cruz do Calvário, né? Já levou sobre si todas as minhas dores, já levou sobre si todas as minhas doenças, já levou sobre si todas as minhas maldições. E ela se apega nisso, para não admitir que precisa tratar dessas demandas, que precisa tratar da sua psique, e que a sua psique está ligado diretamente, ou seja, é a expressão de uma alma doente. Mais de uma vez eu já disse aqui nesse programa com outros tantos convidados que já vieram aqui para falar de mente, de espiritualidade. Querido ouvinte, você que está ouvindo o programa nesse momento, entenda uma coisa: não existe conexões com o mundo espiritual que não seja através da tua mente. Se a tua mente estiver doente, as suas conexões vão ser fragilizadas, ou fracas, ou ilusórias. Então, hoje, você que está aqui ouvindo o nosso programa, você que está ouvindo esse alerta, estamos com um profissional de saúde mental, estamos tratando desse assunto, desse tema, para trazer para você a compreensão e a necessidade disso, porque tratar das suas emoções passa pelo espiritual. Quando você trata das suas emoções, você está tratando também do seu espiritual. Você está se fortalecendo no espiritual, você está fazendo com que se cumpra conforme a palavra, deixar de ser menino e se tornar um maduro na fé. Então, doutor Alex, a gente vê talvez o senhor tenha esbarrado muitas vezes com essa dificuldade. Como nós, profissionais de saúde mental, atrelado ou em associação, né, com a cura da alma, como a gente pode avançar? Qual seria o caminho para nós avançarmos? E qual seria a conscientização que esse ouvinte que está hoje aqui nos ouvindo e que talvez tenha ouvido falar de cura interior e tenha torcido talvez o nariz por falta de entendimento, que palavra o senhor deixaria? O primeiro entendimento nosso é que muito do que nós estamos falando de cura da alma são processos ligados à dislexia. Nós temos muitos dislexos entre nós. Se nós formos ao DESIP, eu já fiz trabalho com eles, para cada 10 detentos rápido, nós temos 8. Se eu for nas prostitutas, esse número vai bater 9. Se eu for em meio aos drogados e alcoólatras, isso vai bater 10.
ok? Então, na realidade, nós temos muitos dislexos. Inclusive, esse ano eu estou lançando um livro falando sobre isso, inclusive, explicando, né, as implicações da dislexia na sociedade e o fato dela não ser tratada da maneira devida, como deveria, a nível de diagnóstico e ação terapêutica, os desdobramentos disso. Quando você traz isso para dentro da igreja, isso se torna muito mais complexo, porque você tem ministros que são psicopatas, sociopatas, bipolares, e que eles barram com uma multidão de dislexos, que não conseguem fazer o gerenciamento das informações. Então, há muita confusão. Essa que é a grande verdade, e a gente cai em Oséias 4,6. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, na realidade, a ausência, né, desse entendimento, né, de que nós estamos enfrentando, né, uma verdadeira pandemia de dislexos entre nós, já cria uma distorção cognitiva e uma dissonância afetiva. Ou seja, o indivíduo lê e não entende o que está lendo. A maioria que lê a Bíblia fala sobre isso. Aí a gente diz que é porque não tem o Espírito Santo. Na realidade, ele é dislexo. É por isso que ele não entende. Porque ele é dislexo, entendeu? E aí nós estamos dizendo que o problema é do espírito. O indivíduo vai lá e ele não consegue lidar com as suas emoções. E aí a gente diz que ele está agarrado no trauma, no cativeiro, é um demônio. O cara é dislexo. O problema é a dislexia. Ele tem rompantes, né? É a dislexia que provoca isso. Então, na realidade, nós temos vários subprodutos, né? Dislalia, descalculia, ortografia, problema de memorização, déficit de atenção, TDAH e até a própria fibromialgia, que vai estar dentro desse pacote que, na Europa, eles chamam de SDP, que é a síndrome de deficiência postural, que eu batizei na América Latina, síndrome de distúrbios proprioceptivos. Eu sou preceptor desse conceito na América Latina. Então, na realidade, a gente trouxe isso da Europa para o Brasil e começamos a estudar o sistema proprioceptivo, já que ele interfere no funcionamento agora dos demais sentidos e cria uma bagunça nos neuroreceptores. O cara vai ver vulto e vai ouvir vozes, só para vocês entenderem o quanto esse sistema ele é problemático quando ele se desorganiza, o que ele vai fazer com a vida do indivíduo. Então, na realidade, o princípio da endemonização está dentro do conceito da legalidade, ok? E quando a gente diz que alguém precisa de libertação, é porque, na realidade, ele está desorganizado na sua vida e ele precisa agora entrar em contato com esse nível de desorganização que pode levá-lo, inclusive, a uma manifestação demoníaca em função da legalidade, por causa da questão do opressor. Nós temos que lembrar que esse indivíduo ele é um hospedeiro, né? Então, ele entra de uma maneira a se alojar e a se colocar ali dentro. Aí, lá na libertação, alguém vai lá, ora, e aí o demônio sai, porque o nome de Jesus vai botar para fora mesmo. Mas o próprio Jesus diz, essa casa ficou vazia, se esse cara não ocupar, vão voltar o quê? 7. Há cerca de 2 anos eu fiz um texto que é a fábrica de demônios, e comecei a explicar o quanto os cultos de libertação fabricam demônios. Porque você botou o indivíduo, expulsou, ele retorna, mais 7, expulsou, 49, mais 7, agora 350, expulsou, agora mais 7, você já está com uma legião. Então, em 4 ocorrências dele ir aos cultos de libertação, você já está lidando com uma legião. E é comum a gente encontrar pessoas com 5, 10, 15 anos frequentando cultos de libertação sem serem libertas. O que está acontecendo? É o nome de Jesus que não funciona? Não. O nome de Jesus funciona tanto, funciona que o cara sai, porém, ele volta às práticas anteriores, o ressentimento, o rancor, a mágoa, a amargura, a rancor interior, a culpa, todas as questões, a adicção dele, a compulsão dele, tudo que ele não está resolvendo, o resultado é que o camarada volta, o hospedeiro volta e volta com mais gente. É assim que tem acontecido. Por isso, nós temos tantas pessoas malditas entre nós, ok? Já que isso é um legado de maldição. Deuteronômio 27, 28. Você pode escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. O Senhor te coloca isso. O Salmo 109, 17 ainda diz o seguinte: se ele escolheu a maldição, que sobrevenha sobre ele. Se ele se afastou da bênção, que ela se afaste dele. E aí ele também vai falar lá do abismo. Um abismo chama outro abismo. E que a maldição sem causa não haverá. Então, na minha experiência pastoral e clínica, eu recebo, por vezes, pessoas que já estão há 5 gerações abortando o primeiro filho.
A pergunta é, isso é normal? Eu pego pessoas que estão sendo abusadas já há 4 gerações. A bisavó, a avó, a filha e a neta sendo abusadas, ok? E aí, tudo isso acontecendo. Então, quando você vê um processo cíclico acontecendo, esse processo não é normal, tá certo? Então, tem coisas, quando não é normal, nós vamos dizer que é sobrenatural. E aí, quem está falando isso é um cientista. Então, quando eu vejo que não é normal, eu atesto que é sobrenatural. Então, na realidade, nós temos esse sobrenatural agindo, porque foi o espiritual que fez o mundo natural. Foi assim que as coisas aconteceram entre nós. E, na realidade, se a gente olhar enquanto libertação, né, o problema aconteceu com Adão, o problema aconteceu com Noé, grave, né? O problema foi acontecer agora com a família de Ló, né, com a família de Agar, né, Ismael, e aí vem todos os desdobramentos históricos, né, que se a gente for correr a Bíblia de capa a capa, até nós chegarmos na atualidade. Aí nós vamos entender esse DNA dessa alma humana que passa pelo Éden, que desobedece a Deus, de Noé, que amaldiçoou o neto, pelo que Cã fez, o filho fez, e todos os desdobramentos disso até chegar nas nossas casas no momento atual. Então, na realidade, nenhum de nós é afligido por aquilo que não é a sua própria realidade. Em Tiago, né, Paulo vai dizer para isso: ninguém é tentado a não ser pelas suas próprias concupiscências. E aí a gente tem que separar, né, o que seria o conceito de tentação do processo de provação, do processo de tratamento e correção de Deus. Satanás só tenta, mas Deus prova, Deus trata e corrige. No momento atual da pandemia da Covid, nós estamos passando por uma provação, nós estamos passando por um tratamento, nós estamos passando por uma correção e nós estamos diante de uma tentação. Então, está havendo um filtro, né? Deus está estabelecendo um filtro para ver quem é o verdadeiro adorador, aquele que vai se colocar na brecha, quem vão ser os remanescentes, quem vai ser essa resistência da fé, para enfrentar tudo que ainda está por vir. Você vê, nós dois estamos falando aqui e os números de mortos são crescentes, né? Nós já temos projeções já batendo 2.000 mortos. Há um estudo que projeta o Brasil para 3.000 mortos dia. Isso vai estar diante dos nossos olhos, porque já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu em outros países, e eles tiveram mais cuidados do que nós. Tu entendeu, Rosa? Então, na realidade, o nosso nível de cuidado diante de todas essas ameaças, né, mostra que nós estamos, enquanto sociedade, alienados à situação de risco. E isso mostra que a alma coletiva brasileira ela está extremamente doente, porque ela é suicida em potencial e ela é assassina em potencial, porque são os filhos levando os problemas para dentro de casa. Porém, agora estão morrendo os jovens, né? Os estudos mostram que o índice de mortalidade maior agora é entre os jovens, inclusive. Inclusive, pessoas sem comorbidades estão indo a óbito por conta da Covid. Ok, passa rapidinho, ninguém acredita. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral, e hoje nós estamos conversando, voltando aqui no nosso programa, o doutor Alex Alves, que é psicólogo, capelão, pastor e neurocientista. E aí, no primeiro bloco, nós discorremos aí a respeito da cura interior, como sendo considerada também a cura da alma. Doutor Alex Alves nos deu aí uma aula para esse entendimento, mostrou aí, pontuou na palavra de Deus, as referências bíblicas, que é muito importante, para que você tenha entendimento na palavra, que a palavra de Deus ela dá respaldo para esse tratamento da alma. Ou seja, a importância de você trazer essa manifestação do fruto do Espírito, que está lá também, o equilíbrio, né, o domínio próprio, de termos também esse equilíbrio de pessoas equilibradas. Doutor Alex, diante de tudo que o senhor falou aí no primeiro bloco, o senhor assim, estendeu bastante a respeito da doença, né, da doença mental, do mal
da sociedade, das atualidades, das dislexias, dos problemas dos transtornos, do déficit de atenção, etc, etc, etc. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora ligou assim um sinal de alerta, porque todas essas coisas, né, que o senhor falou e alertou e trouxe, muita gente vai achar que não tem nada de espiritual. Então, associando isso e entendendo que todos esses problemas da psique, na verdade, são problemas na alma humana, e que, claro, nós temos, como o senhor mesmo falou, nós somos naturais, porém vindos do sobrenatural. E temos essa essência conectada ao sobrenatural. E toda a alma humana, ela é conectada com o sobrenatural. Por isso que a nossa mente tem que estar boa, para que as nossas conexões não sejam confusas. Porque o doutor Alex mesmo falou, comentou. Quando há essa doença não tratada, acaba se tornando moradia, né, para demônios, e acontece o processo de demonização. Diante disso, doutor Alex, seria correto, então, a gente dizer que pessoas que têm transtornos emocionais ou problemas emocionais, pessoas que são sujeitas a traumas, elas são mais suscetíveis a um processo obsessivo? Você colocou a coisa de uma maneira muito interessante, né? Quando você estava falando, eu estava me lembrando dos opressores, né? Existe uma corrente cristã que fala sobre os opressores, a figura dos opressores. Então, na realidade, o que acontece, né? Nós temos o indivíduo, né, que ele foi projetado para ser templo do Espírito Santo. Nosso corpo, né, é para receber a manifestação do Espírito Santo de Deus. Observe que ele diz que ele está à porta e bate, lá em Apocalipse, né? A diferença, né, da ação do Espírito para a ação do hospedeiro é que ele é um invasor, né? Satanás, né, ele é um invasor, os demônios são invasores, ok? O Espírito Santo ele só entra se a pessoa convidar, se ela permitir a entrada, né, na vida dele, se ele realmente se colocar disponível para ouvir a palavra de Deus, já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, na realidade, o que nós temos? Nós temos agora esse indivíduo que está em zona de sofrimento, ok? Tendendo a abrir brechas, né? A abrir legalidade. Então, processos de melancolia, processos de tristeza, processos de fúria, ok? Esse processo de alienação de si mesmo. Então, na realidade, quando a pessoa ela mergulha nesse labirinto, e é provável, né, que alguns dos que estão nos ouvindo, eles se sintam assim, dentro de um labirinto, né, se sintam vazios, se sintam agora desconectados, se sintam perdidos, ok? Isso é uma tendência, tá certo? Para ficar ao abismo, é isso? Ao abismo, ok. Próximo ao abismo, né, a probabilidade de queda é infinitamente maior do que aquele que está a 5, 10, 15, 20 metros desse bendito abismo, né? Então, na realidade, o que nós temos que pontuar é que é necessário que a pessoa ela entenda o que está acontecendo e desde quando está acontecendo e por que está acontecendo. Para, a partir disso, nós podemos ter uma ação profilática de maneira adequada, que não é uma ação medicamentosa, né? Por muitas das vezes, o que a gente vê é a pessoa se drogando, usando a medicação tarja preta para poder enganar os neuroreceptores e não resolver o que ela não quer resolver. Então, ela vai lá simplesmente se droga. Então, tem gente que toma Ritalina de manhã para se ligar porque tomou Zopidem à noite para se desligar. Compreendeu? Eu tenho vários casos assim. O cara é ligado com Ritalina e é delegado sob DEM. Eu tenho pessoas que sofreram, né, várias tentativas de suicídio e se automutila com a tentativa de romper com essa dor emocional, né, de parar de sentir dor, e acabam provocando mais dor para eles
e para os membros da sua família, para os seus amigos, para os entes queridos, para aqueles que estão próximos, que se importam com ela. Então, na realidade, a gente vê que existe uma grande desorganização, entendeu, Rosa? Então, as pessoas estão muito desorganizadas, e porque elas estão desorganizadas, elas entram em zona de sofrência. E a zona de sofrência é a porta que fica agora escancarada para a entrada desse hospedeiro indesejado. Eu não consegui te ouvir agora, Rose. Ah, desculpa. Ok. Agora... Obrigado. Doutor Alex, como é o processo de cura interior? Porque eu imagino que a essa altura do campeonato, os nossos ouvintes, eles estão assim, querendo saber mais. Ok, eu já entendi que eu preciso de cura interior. Eu já entendi que a minha alma está doente, eu já compreendi isso. Então, doutor Alex, como começa esse processo? Como é esse processo da alma? Como que a gente processa dentro da cura interior? Qual é o embasamento? Ou seja, qual seria o passo a passo para alguém que quer começar a quebrar ou retirar essas ancoragens e esses cativeiros? A gente recomenda os nossos livros, o nosso curso, né, e a nossa capacitação, né? Mas vamos explicar isso de uma maneira bem simples para o pessoal poder entender. Na realidade, nós estamos falando de uma reengenharia biopsico-sócio-financeira e espiritual. Na realidade, é um conceito de reengenharia. Essa pessoa tem que renunciar a ela mesma, ela tem que tomar a cruz e rumar, não é nem para Disney, nem para o Beto Carreiro. Ela tem que ir para a cruz do Calvário, e na cruz o convite é a morte do meu velho eu, né? Para que, crucificado com Cristo, tudo se faça o quê? Novo. E as velhas coisas se passem. Na realidade, nós temos Romanos 7 de Paulo, que ele fala de uma crise existencial dele próprio. Romanos 1, ele bate em todo mundo, 2, ele bate nos líderes, 3, 4, 5, ele sai batendo em todo mundo, quando chegar no 7º, ele bate nele. E diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E ele consegue Romanos 8:1, onde ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, esses camaradas renunciaram, tomaram a cruz, morreram e são nova criatura. Porém, Hebreus 10:26 vai dizer que não há sacrifício possível para um pecado que ele está sendo realizado de uma maneira consciente. Ou seja, aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado. Então, não há o que oferecer, não há o que sacrificar para um pecado reincidente programado. Então, na realidade, as pessoas elas têm que entender que a palavra de Deus ela é fiel e Deus é justo e zela pela sua palavra. Ou seja, juízo, a correção de Deus é vara e açoite, porque Deus corrige a quem ama. A grande verdade é essa. Eu ouço muita gente falando que é o diabo, e aí quando bate na minha mão, eu digo, não é o diabo não, cara, é Deus que está te batendo, a vida está toda errada, você está fazendo tudo errado, e agora você quer que Deus ajeite a bagunça, que normalmente é assim, a pessoa bagunça tudo e quer que Deus coloque a vida dela em ordem quando ela não está predisposta, né, a abrir mão daquilo que gera o status quo. Então, você que está nos ouvindo, é muito importante fazer um autodiagnóstico, um diagnóstico de situação, e você entender, né, a natureza do seu problema. Por isso que o primeiro livro é qual é o teu problema. Você tem que entender a natureza do seu problema, quer dizer, como é que ele surge na tua vida. E aí vem o segundo, o manual de libertação. Então, você quer entrar no processo de libertação? Eu já entendi o que está acontecendo comigo e agora eu preciso de libertação. Então, primeira coisa é tomar chá, tá certo? Tem que tomar chá. O nome desse chazinho é vergonha na cara. O primeiro chazinho que você tem que tomar é o de vergonha na cara e parar de fazer aquilo que te faz mal. Você tem que romper com aquilo que te faz mal. E aí, entenda-se isso, pessoas negativas, ambientes negativos, situações que conspiram contra a tua vida, né? Tanto a tua vida física, mental, intelectual, emocional, social, financeira e espiritual, né? Que é a roda dos escarnecedores, Salmo 1. Quer dizer, com quem que você está andando? Qual é o teu histórico, né, de relacionamento? Porque nós somos seres relacionais. Então, as situações vão acontecendo na nossa vida e elas vão nos moldando e deformando. Então, nós vamos sofrendo por conta disso. Por isso, o estado neurótico, né?
E quando isso não é tratado, há ruptura. Quando há ruptura, entra no estado psicótico. Quando entra no estado psicótico, nós já estamos no momento aonde o demônio já se apresentou dentro da vida desse indivíduo. Quer dizer, nós temos ele no nível da opressão, do estado neurótico, e, por vezes, no estado psicótico, já temos um nível de opressão com manifestação. Então, a possessão ela já aparece. Nós temos, inclusive, o clero católico com padres que estão sendo treinados justamente para poder atuar dentro desse ambiente, quer dizer, nesse ambiente de hostilidade, aonde agora, frente a frente, a pessoa está com o seu inimigo. No meio nosso, né, pentecostal, neopentecostal, nós temos muita gente se propondo a fazer isso, porém sem conhecimento de causa. É o que eu chamo do sem noção. Ele está metendo a mão onde ele não sabe, e aí o resultado é retaliação. Entenda-se isso, né? Apóstolo Paulo, dizendo para Timóteo, não bote a tua mão precipitadamente em ninguém. O que ele está querendo dizer? Ele está voltando em Atos lá 10:16, aonde ele propõe agora uma ação, quando ele ia para a oração, de voltar para trás e expulsar o demônio de uma pitonisa. Resultado, vai dar cárcere, vai dar espancamento, açoite, e ele vai ficar acorrentado por Silas. Próximo da meia-noite, ele diz para Silas o seguinte: Silas, vamos orar. Só que eles saíram para orar de manhã. Só que naquele dia o texto diz o seguinte, que Paulo está naquele dia, né, aborrecido. Está lá no texto. O texto diz que ele está aborrecido, ele não está bem, não está legal. Naquele dia não está legal. E no dia que ele não está legal, ele se volta para trás, porque a pitonisa já estava fazendo isso há dias, mas naquele dia ele se volta para trás e expulsa o demônio. A pergunta, né, para os ouvintes é se aquela mulher foi liberta. Não há histórico, né, bíblico para dizer que ela foi liberta. Se ela não foi liberta, o estado dela ficou pior. Porque o que a gente sabe é que Paulo é preso, né? Próximo da meia-noite ele ora com Silas, aí eles cantam louvores, as cadeias se abrem, e aí vem o carcereiro, e quem se converte, texto, é o carcereiro e a família dele. Porém, o mesmo Paulo, na hora de ser liberto, disse, não é desse jeito, porque eu sou romano. Ou seja, ele invoca Saulo, quando ele é Paulo, ele é apóstolo, mas ele ainda está com a criatura velha vindo à tona ainda, e ele usa a criatura velha, os caras vêm, se colocam de joelho diante dele, e depois ele é expulso. Ou seja, o carcereiro fica sem mestre, porque o mestre foi expulso porque invocou a cidadania romana. Então, na realidade, a leitura que nós temos que fazer é a respeito de que cidadania nós, na atualidade, estamos querendo reivindicar. Eu fiz uma opção, como Paulo, agora, pelo céu. Eu quero ser cidadão do céu. Ok? De nada adianta a minha titularidade. O que eu quero é ser SI, a titularidade maior no reino de Deus. O pessoal quer ser apóstolo, quer ser bispo, quer ser missionário, quer ser pastor, e eu quero ser SI. E SI significa servo inútil. Quer dizer, depois que eu tiver feito tudo, eu vou considerado pelo meu Senhor como inútil. Esse é o ponto alto do reino de Deus. Servir todo mundo. Então, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Não é o que a gente tem visto, gente. As pessoas estão brigando por cargo, as pessoas estão brigando pelos holofotes, pela fama, e as almas estão morrendo, né, Rosa? As pessoas estão em sofrimento. As pesquisas provam que para cada 10 dos nossos ouvintes, 8 vão deprimir ao longo desse ano. Nós vamos ter uma onda de impacto em janeiro de 2022 avassaladora. Os números da Covid atual, se você entrar no meu canal, você vai ver que eu já avisava dessa segunda onda, do que ia acontecer, o índice de mortalidade ia chegar o que chegou, e eu já estou profetizando janeiro de 2022, e você vai me chamar em janeiro e vai dizer, doutor, bem que o senhor falou, olha o que está acontecendo, um monte de gente deprimida, um monte de gente se suicidando, pânico, a cidade está um caos, ninguém se entende, porque nós caminhamos para um colapso. Foi o meu último livro, lançado em setembro, né, com Sebastião Ferreira, que até é do clero romano, tá certo? Então, colapso. Então, nós estamos caminhando para um colapso social. E aí, a questão toda é que o homem público, ele representa a própria sociedade que está doente, entendeu, Rosa? Então, na realidade, a coisa é tão séria que o homem público está doente. Os líderes religiosos estão doentes. E a igreja local está doente.
A pergunta lá em Jeremias é: não há médico em Gileade? Porque agora, né, a minha filha ela está, né, sofrendo de dores, ela está doente. Não tem ninguém que possa curar. Está lá em Jeremias. Ele pergunta: quem é que vai cuidar, né, da dor da filha do meu povo? Quem é que vai entrar com a cura para essas pessoas? Então, na realidade, a mensagem da cruz ela surge justamente como uma resposta para a minha vida, para a tua vida, para a vida dos nossos ouvintes, para que haja uma libertação e uma cura real. Só que tem que acontecer a partir de um processo de renúncia e de tomada de cruz e de mudança de conduta. Eu não posso me manter no status quo anterior, compreendeu? Então, o problema é que a gente mantém vivinho da Silva a velha criatura. É o meu jeito. Eu ouço muita gente dizendo, do meu jeito, se não é do meu jeito, não é de jeito nenhum. Então, ele é carnal. Ele não entendeu a dimensão espiritual. Então, na realidade, ele vive um conflito em cima desse processo. Olha, passa rápido e ninguém acredita. Doutor Alex, vamos aí para os nossos últimos minutos de programa. Passa rapidinho. E, olha, a sua última fala trouxe para nós um grande alerta, principalmente nós que somos cristãos, e a necessidade, porque diante dos acontecimentos mundiais, diante dos acontecimentos de pandemia e de tanta coisa no mundo que está sendo mexida, realmente a importância da igreja e até mesmo das instituições religiosas de poder tratar, cuidar através da cura interior, porque nós entendemos hoje que quando tratamos da nossa alma, há uma mudança de caráter e há uma evolução em todos os sentidos. Então, o indivíduo curado na sua alma, o indivíduo tratado nas suas emoções, ele evolui. E a sua evolução, consequentemente, vai colaborar com todo um consciente coletivo que está doente. Então, se a gente começar a trabalhar com uma cura em massa, esse consciente, um dia, quem sabe, pode chegar a um nível de melhora. E fica esse alerta também, você aí, que também é ouvinte desse programa, você que é um líder espiritual, você que é um líder, né, uma pessoa que é uma autoridade dentro da sua religião, seja ela qual for, entenda a responsabilidade que nós, líderes, temos nesse tempo. A responsabilidade que nós, líderes, temos em fazer com que a gente se envolva e que possamos buscar meios de melhorar as emoções daqueles que nos seguem ou aqueles que estão, né, debaixo da nossa autoridade, seja a autoridade que você tiver. Então, fica aí esse alerta. A fala do Dr. Alex, para mim, acendeu assim um sinal de alerta, porque nós temos essa responsabilidade, e se você tem essa responsabilidade, não fuja dela. Doutor Alex, considerações finais. Muito obrigada novamente, tá, por estar aqui conosco. E os últimos minutos aí para o senhor também estar falando e deixando aí uma palavra para nós. Agradecer a Deus, agradecer a você, Rosa, todo, né, o teu grupo que te acompanha, né, em relação a isso, né. Tivemos uma resposta muito legal também no nosso primeira passagem aqui. Quero deixar aberto para uma terceira, uma quarta, uma quinta, porque você é encantadora na maneira como aborda o assunto. Eu fico assim surpreso com a velocidade de raciocínio que você tem e de conseguir extrair, né, em tempo real, em tempo real. Você está de parabéns em cima disso. A tua parte cognitiva está funcionando muito bem, graças a Deus. Deus te abençoe, né, nesse processo, nesse ministério, né, a tua família, né? E quero deixar aqui, né, para os nossos ouvintes, o Instagram, nosso canal no YouTube, Dr. Alex Alves. Vocês vão encontrar muita informação lá. O Zap nosso, 21 995 31 34 49, né? 21 995 31 34 49.
A gente está com clínica no Downtown, Campo Grande, trabalhos online, estamos fazendo seminários, workshops, cursos, e estamos trabalhando muito forte no mundo digital. Esse ano de 2021, nós estamos criando uma identidade, uma notoriedade digital. Tá? Era algo que eu resistia por causa do dano que a tecnologia causa às pessoas, porém, eu vou ter que usar a ferramenta do capeta para ir para cima do capeta. Desse jeito que a gente está fazendo, né, Rose? Nós estamos usando as armas do inimigo contra o próprio inimigo, por causa do dano que isso vem causando na vida das pessoas, e nós temos que ser uma voz de alerta, inclusive no mundo virtual. Né? É dessa maneira que a gente está atuando. Então, eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade, que Deus abençoe vocês. Nós temos a oportunidade de desferir golpes certeiros no inimigo da nossa alma. É por isso que o inimigo é o inimigo da sua alma. Você entendeu, querido ouvinte? Então, hoje, com essa palavra, com o tema de hoje, com a cura interior, fica aí para você esse alerta, fica aí essa necessidade. E se no seu ministério, na sua religião ou no seu segmento religioso que você segue, tem tratamento espiritual para as emoções, tem cura interior, né? Seja lá o nome que seja dado, mas se há algum projeto ou há algum programa para tratamento das emoções, tratamento de traumas, desobsessão, seja lá o nome que for dado, creia que para você vai te ajudar, ok? Meu muito obrigada novamente. Semana que vem tem mais, queridos ouvintes, aqui da Rádio Contemporânea 990 AM. Lembrando, você que quer conferir a gravação desse programa, acessa lá nas nossas redes sociais, canal do YouTube Doutora Rose Cabral, o YouTube, o Instagram Doutora Rose Cabral, e também lá a página do Facebook, Programa Livremente com Doutora Rose Cabral. Livremente com Doutora Rose Cabral. Confere lá, esse material vai estar lá na íntegra e você vai ter a oportunidade de ouvir novamente e conferir também outros programas. O outro programa que o doutor Alex também participou aqui conosco, que foi uma maravilha, falou de depressão, o mal do século. Então, confere lá. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.